desenvolvimento do tema, tá? Então, daqui um pouquinho eu já estou... Bom, vamos esperar agora aqui mesmo, mas vou dar os 5 minutinhos de tolerância para começar, para aqueles que conseguirem, que por acaso chegarem atrasados, né? Conseguiram fazer o tema da redação da semana passada? Conseguiram escrever sobre? O que acharam? Está funcionando o modelo de vocês mandarem a redação? Já estão recebendo corrigidas novamente? Como é que está funcionando isso? Me contem um pouquinho, até para eu saber, eu também me inteirar, né? Olha, obrigado, Sofia. A ideia é essa, né, pessoal? A ideia é que vocês tirem as dúvidas aqui, né? Para mim, como eu disse, também é novo esse modelo de aula, então, claro que ao vivo lá, né? Depois a gente vai conseguir retomar isso, fica mais fácil no tete a tete de tirar as dúvidas, de mostrar outros modelos para vocês. Por enquanto, a gente está seguindo aquele modelo básico, né? De introdução, desenvolvimento, conclusão. Estamos aprendendo aos poucos a fazer o bolo, né? Com todos os ingredientes que são possíveis, mas que nos garantem uma receita bem feita. Depois, a ideia é implementar essa receita. Daí é aquele momento assim que, opa, olha, foi postado no grupo do Face de ontem a mesma proposta de redação da semana passada. Opa, 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 opa. Pessoal, eu mandei uma proposta. Deixa eu ver aqui se por acaso eu não me confundi no envio. No, de repente no anexar, mas daí eles deveriam ter visto também, mas deixa eu ver aqui. A proposta de redação. Tá aqui o erro, pessoal. Olha só, vocês me perdoem, tá? Porque assim, ó, eu ontem, ao anexar, eu abri o Yahoo agora aqui, ao anexar, eu acabei anexando a da pasta de vocês da semana passada. Já vou corrigir esse erro e já vou pedir para reenviar entre hoje e amanhã para vocês a correta, tá? Desculpa de aí, pessoal, de realmente assim, eu fiz uma proposta inédita para vocês ontem, tá? Uma proposta que não caiu assim nenhum vestibular nosso, e eu pedi para anexar, só que na hora que eu anexei o documento, eu anexei da semana passada. E o pessoal do ensino não se deu conta que era mesmo, nem tinha como saber. Quer dizer, até tinha, mas aí teria que se dar conta. Eu vou anexar, já vou escrever agora aqui para vocês. Objetivo. Nova proposta de redação, turma da noite. Já estou anexando aqui a nova. Para a próxima da noite. Acabei enviando a mesma proposta no e-mail anterior. Um e-mail anterior. Anterior. Deve ser postada essa nova. Obrigado. Vamos ver agora aqui. Anexar arquivo.
Até vou visualizar agora, ver se não fiz errado de novo. Uhum, tá aqui certinho. Ok. Feito, pessoal. Desculpem, assim, ó, o que que aconteceu? Como a proposta da aula da semana anterior era a evasão escolar, ou seja, por que que as crianças deixam a escola, essa semana eu criei uma que era a inclusão, ou seja, por que que os... Então é sobre isso que vocês terão que versar na próxima semana, tá? Para a semana que vem. Por que que nós ainda não, mesmo com tantas medidas sendo tomadas para que a gente tenha uma sociedade igualitária, por que que nós temos ainda crianças, né, que deixam, desculpa, que não conseguem ter um desenvolvimento pleno das suas habilidades em função de não ter uma escola de inclusão? Então, vocês vão ter que debater essa semana se a escola de inclusão é uma realidade ou não, tá? Pessoal, para a aula que vem, para o dia, enfim, na semana que vem, deixa eu ver o dia aqui, dia 7, dia 14, né, professor Juarez? Para o dia 14 da semana que vem, nós vamos discutir, eu vou trazer para vocês uma proposta, para nós discutirmos aqui, assim como nós estamos fazendo, uh, uma proposta da URGS, tá? A proposta do ano anterior, nós vamos ler a proposta, vamos discutir, e eu vou, então, preparar uma aula de como nós devemos nos posicionar frente à proposta da URGS, que é um pouquinho diferente, um pouquinho não, né? É diferente da do Enem, tá? Bueno, pessoal, mas deixa eu só perguntar para vocês aqui. Uh, eu já encaminhei um e-mail novo, tá? Pro objetivo com a proposta dessa semana. E aí eu peço desculpa, que bom que alguém notou. Os temas eram parecidos e talvez por isso eu tenha me confundido na hora de anexar. Bueno, respirando, boa semana para todos. Vamos começar nossa aula. Pessoal, eu deixei para vocês lá, tá? Isso eu acho que todos receberam. Um parágrafo dissertativo e desenvolvimento. Eu tenho que aprender a fazer aqui nessa ferramenta, porque nas outras que eu uso eu já sei, se há uma maneira de espelhar a minha tela para vocês. Eu sei que em outras plataformas, como o Zoom, tem. Eu tenho que ver isso com o pessoal depois. Tem como espelhar aqui. Deixa eu ver se não é nessa barrinha aqui. Zoom, redefinir, copiar código, show. Não é aqui. Deve ter uma barrinha, mas não vai ser agora que eu vou aprender também no meio da aula, né, professor? Da outra hora eu tenho que entrar e aprender a fazer isso. Bom, a Sofia está dizendo aqui que foi compartilhado, colocaste os slides no grupo da turma, então nós vamos começar. Pessoal, assim... Opa, deixa eu ver se não foi aqui uma orientação de como compartilhar, que chegou um... Tá, aqui. Pessoal, olha só, parágrafo dissertativo e desenvolvimento, tá? Bom, nós vimos, recapitulando então nossas aulinhas aí que nós já tivemos, nós vimos no primeiro momento, né, os passos para, eu vou sempre repetir isso, me perdoe, mas eu tenho que fazer isso, lembrar sempre, que uma redação, ela não tem relação com inspiração, certo? Não tem relação tão direta assim. É claro que às vezes o tema me inspira mais, eu tenho mais conhecimento sobre o tema e eu vou estar melhor colocado para escrever aquele tema. Agora, não é aquela coisa assim, eu não preciso estudar, eu não preciso treinar, eu não preciso praticar, porque no dia eu me inspiro e faço uma redação. O pessoal, não, a gente se inspira e faz um poema, a gente se inspira e faz uma canção, né? A gente se inspira e escreve um conto. A redação, ela tem muita técnica. Então, assim, lembrando que primeira, leitura, segunda, reflexão, terceiro é a técnica e o quarto passo, então, a prática. Nós estamos no terceiro passo, que é a questão da técnica, né? Então, a gente viu nas aulas anteriores um pouquinho, né, pessoal, e alguns modelos de como fazer uma introdução. Nós vimos depois nas aulas seguintes alguns modelos de como fazer a conclusão do Enem, aquela conclusão que nos pede obrigatoriedade de um agente, né, se eu não tiver desenvolvido esse agente ao longo do tema. Então, agora o que eu vou trazer para vocês é
que não tem esse medo, claro, de começar a redação, não. Tá? A redação, assim, ó. Nós temos que começar, nós temos que treinar, e assim como as letras de músicas e poemas que tu escreve, eu também escrevo alguns poemas, a gente sabe que não fica bom na primeira vez, que a gente tem que voltar, tem que refazer, tem que aprender, né, achando as palavras, o nosso jeito, a nossa, aquilo que eu falei nas aulas anteriores, né, pessoal? Assim, ó, claro que agora nós estamos, entre aspas, correndo contra o tempo. Daqui um pouquinho a prova está aí, nós vamos ter que sentar e escrever. Então, nesse momento, a gente vai ter que escolher um modelo de redação, se familiarizar com esse modelo, isso é muito importante, se familiarizar com ele, já ter assim um repertório do que eu coloco no início, com que palavra eu vou começar, ou de que jeito, e isso é a aula de hoje, de que jeito eu vou começar o meu primeiro desenvolvimento, que jeito eu começo o meu segundo desenvolvimento, que jeito eu vou começar a minha conclusão. Lembra que na aula passada eu já mandei para vocês um modelinho ali, né? De conclusão, uma frase síntese, o agente, o que vai ser feito, como vai ser feito, uma palavra que some para colocar o outro agente e, por fim, uma frasezinha de conclusão. Então, é escolher um modelo e treinar em cima desse modelo. O segredo é esse, pessoal, tá? Então, hoje nós vamos adentrar, né, no miolo da redação. Essa parte, pessoal, eu digo para vocês que é a parte mais autoral que tem da redação, certo? E nós temos que pensar também, eu estava lendo uma matéria outro dia, né, e conversando com alguns corretores também que eu conheço sobre a redação do Enem, pessoal, nós não vamos achar, né, que o corretor do Enem imprime as redações que eles mandam, que a banca manda, e imprime, faz a correção, e sublinha, e lê linha por linha, e fica ali 20, 30, 40 minutos em cima da redação de vocês para dar uma nota. Casos há, pessoal, de relatos de corretores que levaram 5 a 10 minutos para corrigir a redação de vocês. Certo? Às vezes, olha, 10 minutos, 15 estourando para corrigir a redação. Então, assim, ter esse modelo pronto vai facilitar também para o corretor olhar e dizer, opa, teve o agente lá, a introdução está direitinha, tem um segmento lógico, certo? Então, assim, ter a redação bonitinha, direitinho, dentro de um esquema, também é bom, porque se nós pegarmos um corretor que não vai se dedicar tanto à nossa redação, que vai ler a redação rapidamente e buscando isso, né? Buscando ver se vocês têm essa estrutura, nós temos que ganhar ponto aí, certo? É diferente, por exemplo, do processo da URGS, né? E mesmo assim, o processo da URGS, pessoal, às vezes nós temos 40 redações para corrigir, né? Em uma manhã. Então, vocês imaginem aí, o intervalo no meio ainda, certo? Então, a gente também não tinha tanto tempo assim, era ali questão de 10, 15, 20 minutos em cada, bem menos, às vezes, do que isso numa redação. Então, a gente tem que também focar em fazer um modelo perfeito aí para buscar o olhar desse corretor. Mas voltando ao que eu queria dizer para vocês, o desenvolvimento, a parte central, global da redação, é para onde o olhar do corretor, desculpa, vai focar mais, certo? É ali que ele vai encontrar exatamente o que vocês têm para dizer. Ele vai ali encontrar quem é o João, quem é o Pedro, quem é a Maria, quem é a Sofia, o que cada um pensa diferente do outro. Então, essa parte do texto é a parte mais autoral que existe. Por quê? Porque é ali que será depositada a bagagem que vocês trazem de conhecimento para produzir um texto. Certo? Então, existe um modelo certo de introdução, desculpa, de desenvolvimento? Não. Existe, aí já passando lá para os slides de vocês, tá? O primeiro slide diz assim, ó, parágrafo dissertativo. O que é um parágrafo dissertativo? Pelo título, nós já vamos começando a adentrar no conteúdo. É um parágrafo que tem por finalidade dissertar alguma coisa. Ou seja, que tem por finalidade expor o
que eu penso sobre o tema. É aqui, pessoal, no meio desse texto, que vocês vão ter que provar para o redator para o corretor, o ponto de vista de vocês. Umas dicas bem práticas, né? O desenvolvimento do texto, ele deve ser maior que a introdução e que a conclusão. Isso não é, pessoal, assim, uma exigência, uma obrigatoriedade para que nós tenhamos uma nota 1000 no Enem, certo? Mas se nós pensarmos numa lógica, se a introdução tem por objetivo apresentar um tema, a tese e o ponto de vista, a conclusão tem por objetivo concluir o que eu já dissertei e apresentar uma solução, claro fica que é no meio que nós vamos ter mais coisas para dizer, é no meio que nós vamos abrir o verbo e deixar fluir todo o nosso entendimento sobre o tema. Então, o parágrafo é uma unidade textual, e aí eu já paro um pouquinho, é uma unidade textual. Né? É bem comum quando a gente está em sala de aula, né? E principalmente com alunos menores, perguntarem assim, Sor, quando é que eu mudo de parágrafo? Me dá vontade de começar a escrever e não parar mais. Calma, pessoal. Agora, na técnica que nós estamos aprendendo, a gente tem que saber assim, o parágrafo é um bloco, é uma unidade que vai me servir para discutir uma parte do texto. Então, eu tenho que pensar, o que eu quero nessa parte do texto? Essa é a primeira pergunta. Eu já estou com a minha introdução prontinha, agora eu passo para o meu primeiro parágrafo. O que eu quero trazer aqui? Bom, aqui, Juarez, eu quero começar o texto fazendo um pouco, contando um pouco da história desse problema, né? Ou seja, trazendo um pouco de conhecimento que eu tenho da história. Posso fazer isso? Pode. Juarez, agora eu quero trazer, eu não quero começar assim, eu quero começar nesse primeiro momento desenvolvendo a parte lá do texto de apoio, a parte já dos números que são importantes, né, dos dados, dos índices, né, enfim, eu posso trazer isso? Pode, pessoal, não existe um modelo, certo? Único, exclusivo, ou modelos únicos e exclusivos de iniciar ou terminar o desenvolvimento. Então, aqui, o parágrafo dissertativo é uma unidade textual que divide um texto escrito com a função de reunir frases com grande relação entre si. Cuidem isso. Reunir frases com grande relação entre si. Então, um parágrafo não é a junção de frases uma atrás da outra. O parágrafo é uma junção de frases que mantêm uma relação entre si. Ou seja, eu tenho que pensar, se eu escrevi uma frase, eu botei um ponto, eu não vou terminar o meu parágrafo, a frase seguinte tem que ter alguma relação com a frase anterior. Porque eu ainda estou dissertando sobre aquilo, eu ainda estou escrevendo sobre aquilo. Caso seria, se eu tivesse terminado o meu objetivo daquele parágrafo, aí sim iniciar um parágrafo novo. Então, é por meio dele, é possível desenvolver uma ideia central e outras secundárias em um ou mais períodos. O parágrafo deve ser construído com base em uma estrutura interna. Olha só que legal isso, pessoal. Então, vejam, vamos tirar aquele mito, né? Que a gente tinha de dizer assim, o parágrafo é um emaranhado de frases que eu vou colocando tudo que eu sei sobre o tema. Não. O parágrafo tem uma estrutura interna. Ele tem que ter também, assim como uma redação, ele tem que ter um início, um meio e um fim, certo? Para que eu possa passar para outro parágrafo, certo? Então, ali, ó, um parágrafo dissertativo é aquele que se estrutura tal como uma pequena dissertação, ou seja, apresenta um início, um meio e um fim, tá? Bom, no terceiro slide nosso, diz assim, tópico frasal. Que é isso? Juarez, eu nunca ouvi falar isso. Eu sei, eu já ouvi. Pessoal, tópico, né? Estar no topo. Ou seja, o que eu quero destacar deve estar no início do parágrafo. Não é uma regra, mas é uma sugestão que aquilo que eu tenho para dizer no parágrafo apareça como uma espécie de resumo do que vai ser dito na primeira frase do texto.
no primeiro período, que vai abranger aí uma linha, no máximo 2 linhas do meu parágrafo. É ali que eu vejo assim, esse parágrafo servirá para tal fim, terá tal fim. Serve para trazer exemplos, serve para trazer dados, serve para narrar um fato histórico. Para que serve esse meu parágrafo? Então, a ideia mais importante do parágrafo é chamada de tópico frasal, geralmente apresentada de forma sucinta, ou seja, pequena, né, no início do período. O desenvolvimento do parágrafo consiste no desdobramento do tópico frasal. Aqui, meus queridos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então, eu tenho uma frase tópico, uma frase importante que resume o que eu vou dizer, e as frases seguintes daquele parágrafo, de alguma forma, né, vão estar linkadas com a frase anterior. É pena que eu não estou em aula para fazer uma demonstração que eu brinco, pessoal. Um parágrafo é uma caminhada, certo? Eu vou caminhar. Então, veja, quando eu dou um passo para frente, ou seja, eu botei um ponto na minha frase, e eu vou dar um passo para frente, se eu não troquei de caminho, se eu não troquei de parágrafo, eu dou o passo para frente, mas a minha outra perna fica linkada com a frase anterior. O texto é assim, se eu vou escrever uma frase para frente no meu parágrafo, de alguma forma ela tem que ter relação com o que já foi dito, tá? Então, no quarto parágrafo, diz assim, ó, um resuminho, né, do que a gente falou até agora. A estrutura básica de um parágrafo. Eu tentei ser bem didático aqui, pessoal. A estrutura básica de um parágrafo. Ter um tópico frasal, ou seja, uma ideia central. Depois, o desenvolvimento dessa ideia. E depois, uma conclusão dessa ideia. Para que aí eu possa botar um ponto ali e seguir para o parágrafo que vem logo em seguida. Certo? Isso nós fazemos, pessoal, sem perceber, né, ou percebendo, nós fazemos no dia a dia. É como eu digo para vocês, a nossa vida é um eterno texto dissertativo. Porque, na maioria das vezes, nós falamos uma frase, estou conversando com alguém em casa, eu digo uma frase, se essa frase tem um ponto de vista, o que vem logo em seguida? Um monte de coisa para desenvolver essa frase. Né? Então, das coisas mais simples, assim, eu acho peixe uma comida difícil de preparar. É um tópico frasal. Por que é um tópico frasal? Porque eu dei a minha opinião. Agora, o que vem a partir desse ponto que eu coloquei aí? Por que ele é Por que peixe é difícil de preparar? O que me leva a acreditar assim? O que comprova essa minha frase? Por que eu penso desse jeito? Mas tudo está linkado com o tópico frasal. Esse meu exemplo foi horrível do peixe, mas tudo bem. Certo? Eu ia dar um exemplo de time de futebol, mas eu achei pior ainda. Então, depois nos exemplos escritos aqui, eu me puxei um pouquinho mais. Tá? Então, olha só. O Brasil não dá valor ao que tem. Estamos no quinto slide. O Brasil não dá valor ao que tem. Esse é um tópico frasal, pessoal. Olha só. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Eu percebo o ponto de vista de alguém ali? Vamos pensar. Alguém poderia dizer o contrário? Que o Brasil é um país que valoriza as suas origens, a sua cultura? Pode. Então, se eu posso dizer o contrário, eu tenho ali um tópico frasal. O Brasil não dá valor ao que tem. Veja que ele é bem sucinto, não é longo, tem uma opinião, pode ser contestado. Agora, ele não pode ser largado como uma frase feita. O que é frase feita? Que eu não vou dizer mais nada a partir disso. Se eu coloquei, né, que o Brasil não dá valor ao que tem, eu tenho que explicar agora. E vamos ver como é que eu fiz isso. O Brasil não dá valor ao que tem. O brasileiro prefere valorizar tudo o que é estrangeiro em detrimento do que é realmente nosso. Daí decorre um sério problema de autoestima. Parece que não gostamos de nós mesmos. E aí, pessoal, poderia rechear de exemplos aqui, né, dentro desse parágrafo,
De que forma a gente não valoriza? O que a gente valoriza do que vem de fora? As indústrias, as roupas, enfim, né, os objetos em si, a própria cultura, a música, a importação de peças de teatro, e deixamos de lado a nossa cultura. No segundo parágrafo aqui, o Brasil não dá valor ao que tem, o mesmo tópico de cima. Só valoriza o futebol, o que é muito pouco para sustentar nossa autoestima. Se olharmos os outros aspectos da nossa cultura, teríamos talvez muito do que nos orgulhar. E aí eu poderia continuar dissertando sobre quais outros aspectos nós poderíamos olhar. Eu poderia botar um ponto agora e continuar. Esse é o caso da música popular brasileira. Hoje, basta ligarmos o rádio. Olha só, estou fazendo aqui oralmente com vocês. O segundo parágrafo. O Brasil não dá valor ao que tem, só valoriza o futebol, o que é muito pouco para sustentar nossa autoestima. Se olharmos outros aspectos da nossa cultura, teríamos talvez muito mais do que nos orgulhar. A música, por exemplo, é pouco valorizada. Temos uma série de cantores e compositores que são reconhecidos fora do país e que, no entanto, aqui não recebem o olhar que deveria. Veja que eu estou aqui já fazendo oralmente um parágrafo, dissertando tudo o que tem a ver com a primeira parte do que eu falei. Certo? Pessoal, eu estou falando aqui, ó, eu estou acreditando que vocês estão me ouvindo, né? Então, qualquer coisa aí, me mande sei lá o quê, um torpedo, faz qualquer coisa aí. Bom, seguindo, nós temos ali, ó, no slide 6, tópico frasal. O tópico frasal é a ideia central ou nuclear do parágrafo, ou seja, uma espécie de resumo do ponto a ser explorado no parágrafo que segue. Cada parágrafo tem um tópico frasal próprio, o que equivale a dizer que não se deve escrever parágrafos com mais de uma ideia nuclear. Aqui eu quero parar um pouquinho para vocês, pessoal. Vejam como é importante a técnica e a prática. Quando nós estamos, vou repetir isso, tá? Quando nós sentamos para escrever uma redação, a primeira sensação que nós temos, e deixa eu voltar lá, quem é que tinha dito que tinha isso? Ali com a Clara. A primeira sensação que nós temos, Clara, é exatamente isso, de que nós não temos o que dizer sobre o tema, do que nós não sabemos o que escrever, que a inspiração não vem de lugar nenhum, que não baixa um espírito, eu não sei fazer a redação. Essa é a primeira coisa que nós temos. E a primeira impressão que se tem para justificar essa ansiedade no momento é que eu não tenho ideia sobre o tema. E, de fato, a diferença é que eu tenho muitas ideias e eu não consigo organizá-las. Então, o parágrafo serve para que vocês organizem as ideias. Vem uma ideia, pega essa ideia, pesca essa ideia, caça essa ideia e se preocupa em desenvolver só essa ideia no parágrafo. Depois de feito isso, que eu desenvolvi bem essa ideia, eu vou passar para o parágrafo seguinte. Tá, Juras, mas aí como é que eu faço isso? Se, por exemplo, eu desenvolvi num parágrafo uma causa e uma consequência da evasão escolar no Brasil, e eu quero dizer outra causa e outra consequência. Muito fácil, eu vou trazer isso no novo parágrafo, certo? Então, o tópico frasal, as dicas que eu dei para vocês ali, tá? O tópico frasal não deve ser muito extenso. O ideal é que ele seja expresso em uma única frase, podendo eventualmente ser construído em até 2 frases curtas. Para saber se o tópico frasal está bem construído, observe se ele traz uma opinião e se pode ser contestado. Aí eu criei um tópico frasal ali, pessoal, olha só. O uso de aparelho celular é de extrema importância para uma aula criativa, dinâmica e interessante. Vamos pensar se o nosso tema esse ano na redação do Enem fosse um tema como esse, né? O uso do celular, dos aparelhos celulares em sala de aula, no ambiente escolar. E eu defini o meu ponto de vista que sim, que é importante usar. Eu comecei meu primeiro parágrafo de desenvolvimento assim.
O uso de aparelho celular é de extrema importância para uma aula criativa, dinâmica e interessante. Pergunto para vocês, vamos voltar para as dicas. Vamos analisar se essa frase que eu escrevi é um tópico frasal, ou tem características que o definem dessa forma. Não está muito extenso. Numa redação escrita para o Enem, eu ocuparia ali 1,5 linha, provavelmente, no máximo 2, dependendo da letra. Depois, ele traz uma opinião, vamos pensar se sim. Olha só, ele traz a opinião, porque aqui a gente nota que a pessoa é a favor do uso do celular em sala de aula. Esse tópico frasal pode ser contestado. Alguém pode, por exemplo, dizer que o celular atrapalha a sala de aula, não deixa a aula criativa, nem dinâmica, nem interessante, porque os alunos ficam ligados em outros ambientes e não só na sala de aula? Eu acho que dá. Bom, então aqui eu já me sinto confortável para, a partir desse ponto, escrever a minha opinião. Aliás, a opinião já está aqui. Desenvolver a minha opinião a respeito disso. O que eu poderia rechear esse parágrafo? Eu poderia dizer de que forma a aula fica criativa, o que o aluno pode usar, de que forma o professor pode trabalhar com esse celular para que a aula seja mais dinâmica e interessante, certo? Juarez, mas eu posso colocar aqui no mesmo parágrafo que o aluno usando o celular ele vai ter mais fonte de conhecimento, porque ele vai estar, tem mais chance de pesquisar em outros sites. Ora, vamos pensar, isso não tem muito a ver com criatividade, nem com dinâmica, nem com interessante. Com dinamismo até sim, mas eu poderia guardar isso na manga para desenvolver no outro parágrafo do texto. A questão da facilidade de obtenção de conhecimento. Então, veja, nesse parágrafo, eu me ocuparia, certo? Eu me ocuparia de desenvolver por que o celular tornaria a aula criativa, dinâmica e interessante. Desenvolvi bem isso, trouxe exemplos de que forma a aula ficaria interessante, blá, blá, blá. Feito isso, eu vou passar para um outro parágrafo e eu poderia começar muito simples, dizendo assim: cabe ressaltar ainda que a presença do celular facilita muito a obtenção de conhecimento. Outro tópico frasal. Certo? Ou de conhecimento eu não digo, mas de informação. Cabe lembrar que o uso do celular no ambiente escolar facilita a obtenção de informação. É um outro tópico, e eu vou me dedicar a escrever sobre como o celular vai facilitar que o aluno tenha informação em tempo real. Passando para o slide 7. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Sim. Modelos de tópicos frasais. Agora aqui, pessoal, eu trouxe alguns modelos, certo? Tem vários, tem diferentes, tem autoral, ou seja, eu posso criar meu próprio modelo. Mas aqui, olha só, o primeiro modelo que eu trouxe, para vocês, por que eu trouxe esses modelos, né? Para que vocês tenham, então, acesso a isso, assim, eu quero escolher uma técnica para mim, eu quero escolher uma estrutura para o meu texto, eu vou usar sempre esse modelo de tópico, não tem problema. O primeiro modelo que eu trouxe para vocês é uma declaração inicial, que é esse do celular que eu fiz, né? Ou seja, eu declaro alguma coisa sobre o tema. O autor do texto faz uma declaração forte, capaz de surpreender o leitor, afirmando ou negando algo de início, e em seguida justifica e comprova a afirmação com seu argumento. Veja que no anterior eu afirmei que o uso do celular é bom, e depois eu teria que desenvolver. Em uma sociedade em que o consumo infantil cresce assustadoramente, o uso de crianças em anúncios publicitários é bastante contraditório. Olha, eu tenho um tópico frasal aí. Tá? Então, essa é uma declaração. Em uma sociedade em que o consumo infantil cresce assustadoramente, o uso de crianças em anúncios publicitários é. Olha o verbo que eu uso aqui, ó. O verbo declarativo
é tal coisa, apresenta-se de tal forma. Vejam que se eu voltar ao slide anterior, é o mesmo verbo do comando anterior. Ó. O uso do aparelho celular é de extrema importância. A evasão escolar é hoje uma das principais preocupações que o Estado deve ter para assegurar a igualdade social. Estou falando do tema de semana passada. Veja, eu começo com uma declaração. Geralmente eu vou usar o verbo de comando, o verbo ser. Tá? Depois, o outro parágrafo diz um outro tipo de tópico. O tópico que eu vou começar o meu parágrafo com uma divisão, uma enumeração. Nesse tipo de tópico, o assunto é dividido em mais de uma questão. Olha só, a problemática na educação de uma criança encontra-se alicerçada em dois pilares, a escola e a família. Claro, pessoal, vejam só, se eu estou falando sobre os problemas na educação, e eu quero falar no meu parágrafo que os problemas não se encontram só na escola, mas também na família, eu vou criar um tópico em que eu apresente os dois ali e depois, ao longo do meu parágrafo, eu mostre por que a escola contribui com essa problemática e de que forma a família também contribui com essa problemática. Aí, pessoal, qual é o cuidado que eu tenho que ter nesse tópico? Eu coloquei dois elementos lá em cima, certo? Pegando o tema da semana passada. A evasão escolar no Brasil ocorre devido a dois fatores preponderantes. O descaso do Estado e a desigualdade social. Eu vou ter que dissertar sobre os dois, falar sobre os dois. Juarez, não quero fazer nem a primeira, que é declarar alguma coisa, nem enumerar. Tem um outro modelo de tópico, o de contraste. Esse aqui, pessoal, eu gosto muito, é um dos modelos que geralmente eu uso quando eu vou escrever um parágrafo, mas ele tem que tomar um cuidado, tá? Porque, olha só, esse modelo, vocês vão apresentar elementos que formam uma oposição. Como assim? Eu apresento algo e depois eu contraponho. A construção por conhecimento vive hoje um grande paradoxo. Por um lado, nunca se teve tanto acesso à informação. Por outro, encontram-se pessoas cada vez mais alienadas em relação à realidade que as cerca. Vejam que aqui eu apresentei um contraste de situações, certo? Eu poderia fazer isso com qualquer tema. Vamos pegar o tema de semana passada. Eu poderia começar dizendo: é de real conhecimento a importância que a formação escolar nos anos iniciais tem para o desenvolvimento do indivíduo. Apesar disso, muitas pessoas não conseguem sequer concluir o ensino fundamental no Brasil. Veja que eu contrapus. Eu disse que a gente sabe que é importante o ensino no Brasil, o ensino para o desenvolvimento do indivíduo, mas que, no entanto, na nossa sociedade isso não acontece. Eu fiz um contraste. Tá? Depois, um modelo que tem sido usado bastante na redação do Enem e que causa impacto e o corretor adora, é começar com uma citação direta ou indireta. Tá? Para aqueles que têm uma bagagem de leitura e de citações, se não colocarem isso na introdução, tá aí o lugar que vocês vão tasquear a citação que você sabe. O corretor adora encontrar uma citação no meio do texto, né? Iniciando um parágrafo. Então, uma citação direta ou indireta apresenta algo já mencionado como verdade, como forma de validar a sua opinião. Marx afirmava que a história da humanidade havia sido a história das lutas de classes. Nesse sentido, ainda hoje, lutar para que as pessoas tenham acesso à educação básica é... Veja que eu já emendei com o tema da semana passada. Tá?
Então, esse modelo aqui, pessoal, que está no parágrafo, no slide 10, é um modelo que o corretor gosta, tá? Não é o único que tira nota 1000, não precisa ser isso para tirar nota 1000, mas é um modelinho que chama a atenção do cara ali que corrige em 10 minutos no máximo, tá? Não me sinto à vontade para fazer uma citação, então eu vou para uma situação ou um contexto genérico. Propõe um recorte específico delimitado dentro de uma situação mais abrangente. Entre todas as formas inaceitáveis de preconceitos com que convivemos, a mais chocante é a racial. Eu poderia fazer esse modelinho para o tema da semana passada? Claro que sim, né? Entre todos os problemas que encontramos no desenvolvimento escolar, no modelo escolar brasileiro, a mais chocante delas é a evasão. Vejam que eu só peguei a frase e troquei para a semana passada. Tá? Claro que aqui, pessoal, essa frase deveria ser melhorada, essa frase deveria ser melhor escrita. Eu estou fazendo oralmente aqui com vocês, para vocês irem percebendo aos poucos que é interessante vocês escolherem um modelinho e seguir ficha com ele. Tá? Uma alusão histórica propõe uma retomada a um fato, situação histórica para estabelecer um contraste com os dias atuais. Aqui vocês têm que ter em mente isso, pessoal. Estabelecer um contraste com os dias atuais, tá? Ou seja, não basta apenas citar algo do passado, eu tenho que fazer um gancho com o que vem agora. No passado, a tarefa de educar a criança para a vida em sociedade estava direcionada primeiramente ao núcleo familiar. Ok, agora eu vou ter que trazer para o dia atual. Hoje, esse compromisso é também parte da escola. Veja que eu trouxe para o hoje, para o agora. Também eu posso começar por uma interrogação. O tópico frasal pode conter uma interrogação, outra maneira de despertar a curiosidade do leitor. Nesse caso, o desenvolvimento tenta esclarecer ou responder o questionamento inicial. Eu tenho um pouco de receio com isso, pessoal, para quem não tem muita prática de escrita, porque às vezes nós começamos com uma pergunta e não lembramos de responder ao longo do texto. Certo? Então tem que cuidar um pouquinho com esse modelo aí. Tá? Eu voltei agora aqui, Tamires, por isso que eu não tinha visto a tua pergunta. Deixa eu ver. Mas só para quem não sabe muito de citação. Tamires, eu vou te dizer o seguinte, tá? Para quem não sabe muito de citação, nós vamos aprender até o dia do Enem. Eu vou fazer um material para vocês somente de textos que têm citações para que vocês aprendam a colocar. Agora, se a tua pergunta é, eu tenho citações, eu sei, decorei, conheço, leio bastante, mas eu não sei colocar no texto, não te preocupa que nós vamos aprender isso. Agora, se o teu problema é eu não tenho citações, eu não sei citações, ou eu tenho dificuldade. Eu, por exemplo, Juarez, tenho uma dificuldade enorme de lembrar citações. Eu leio bastante, eu tenho até um caderno que eu anoto as frases mais interessantes que eu acho, os pensamentos mais interessantes, mas eu tenho uma dificuldade de lembrar na hora de escrever. Então, assim, se é um desses dois problemas finais, né, ou é de lembrar, ou realmente eu não tenho citações para colocar, das duas, uma. Ou, de agora até o Enem, se busca aí, né, ler e anotar, fazer citações, certo? Ou não se coloca, porque não é obrigatório ter citações. Que bom, Thaís, se tu sabes colocar, certo? Isso realmente vai te dar uma boa pontuação, desde que, certo? Essa citação tem a ver com o tema que eu vou dissertar. Eu não vou falar muito das citações agora, porque nós vamos ter uma aula só sobre citações, tá? Então, já está no meu cronograma de aula, eu fiz um cronogramazinho aí, pensando até o final de maio, pelo menos para nossas videoaulas, né? Não sei até quando vai, pessoal. O meu cronograma é até final de maio, talvez seja antes, talvez seja depois. Nem conversei ainda com o Leandro sobre isso. Mas dentro desse cronograma já tem uma aula prevista sobre citações, tá? Então, a gente vai falar mais delas lá depois. E voltando lá nos slides, a interrogação não é
um modelo que eu goste muito, tá? No slide 12 diz assim, ó, observação, é fundamental ter em mente que cada tópico frasal não pode ser meramente apresentado. O mesmo precisa ser apropriadamente explorado, comentado, explicado, demonstrado pelo autor. Em outras palavras, não se pode partir para outra ideia central sem se desenvolver primeiramente a ideia anterior. Trocando isso por uma única frase. Só troquem de parágrafo quando o parágrafo de vocês já tiverem concluído a ideia que vocês querem desenvolver, certo? Caso contrário, continue no mesmo parágrafo. Juarez, mas meu parágrafo fica muito longo. Eu tenho 30 linhas para escrever na redação do Enem, eu já ocupei 7 na introdução, penso em deixar mais 7 para a conclusão, já dei 14 aí, né? Eu vou ter 16 linhas e quando eu vi, eu escrevi 12 de desenvolvimento. Opa! Então tem alguma coisa errada na tua estrutura, tem que parar um pouquinho e tomar fôlego e repensar a estrutura, tá? Vamos agora, pessoal, para o desenvolvimento. Juarez, eu não estou entendendo. O que tu estava falando não é o desenvolvimento? É. O que eu estava falando, pessoal, que eu estava mostrando para vocês é como iniciar o parágrafo de desenvolvimento. Eu pensei essa aula, se vocês olharem pelo slide, essa aula foi feita ontem, dia 7/5. Eu pensei nesse slide ontem por uma dúvida que teve bem no finalzinho da última aula. Eu não lembro quem foi. Que disse assim, eu não estou conseguindo começar os desenvolvimentos. Eu sei o que colocar, mas me trava quando eu coloco a primeira frase. Então, eu pensei nisso. Agora, nós vamos olhar o desenvolvimento como um todo, tá? O desenvolvimento do parágrafo dependerá, obviamente, da macroestrutura do texto e deverá levar em consideração o tipo de tópico frasal apresentado. Olha aí que legal, ó. Então, eu escolhi um daqueles tópicos e agora eu vou desenvolver a partir daquele tópico. Quanto melhor for construída a apresentação da ideia central, mais facilmente mais facilidade se terá em desenvolver o restante do que será abordado. Em outras palavras, para um bom desenvolvimento é necessário que se tenha um bom tópico frasal. Olha o que eu fiz aqui para vocês, pessoal. Eu fiz um tópico frasal. Eu vou usar esse tópico frasal para os modelos de desenvolvimento que eu escolhi aqui para vocês, tá? São vários modelos que vocês vão encontrar, inclusive na internet. Tem outros, certo? Eu achei já material com mais de 20 modelos de desenvolvimento. Eu trouxe alguns aqui porque a minha ideia é que você se acostume a ter a estrutura, um tópico e desenvolver. Então, eu peguei um tópico que eu criei que diz assim: a falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doenças do coração. Vamos pegar se isso aqui é um tópico. Tem um ponto de vista, embora meio fraco, mas tem, né? Que a alimentação saudável aumenta, é quase uma constatação já. Mas alguém poderia dizer que não não tem nada a ver com alimentação. Está curto, não está muito longo, então eu posso desenvolver isso, tá? Então, Anitta, caminha. Desculpa, voltei. Agora acho que deu. Olha só, vamos voltar ali. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doença do coração. No slide 15, eu quero desenvolver esse tópico usando detalhes. Eu quero detalhar esse tópico. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doença do coração. Eu vou detalhar, dar detalhes de como isso acontece. Lembram lá no início da aula, quando eu falei do celular, que era uma aula dinâmica, interessante e atrativa? Eu poderia usar por detalhes, de que maneira ela se torna assim. Então, vejam só. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doença do coração. O excesso de alimentos com alto teor de açúcar e de gordura e o hábito de comer produtos industrializados, somado à nova tendência de se alimentar em fast food, provoca muitos males cardíacos. Eu poderia continuar dizendo quais males cardíacos, por que eles desenvolvem isso, o que tem esses alimentos que desenvolvem essas gorduras, né, que vão levar às doenças do coração.
Veja que eu estou detalhando. Juarez, não gostei desse detalhar. Vamos para o próximo. Eu pego o mesmo tópico frasal e vou desenvolver por definição. Eu vou definir o que está no tópico, eu não vou detalhar o que está no tópico. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doenças do coração. Esse modelo alimentar olha aí o verbo ser novamente, né? Eu estou definindo. É aquele em que o indivíduo, muitas vezes motivado pela correria do dia a dia, faz suas refeições em fast food. Não se preocupa com o alto teor de açúcar e de gordura nos alimentos, além de fazer uso constante de produtos industrializados. O resultado disso é o acúmulo de gordura nas artérias coronárias, o que pode elevar o índice de infarto. Viram a diferença? Num, eu apenas detalhei. No outro, eu defini o modelo de alimentação e a consequência dele. Tá? Eu poderia, inclusive, juntar os dois aqui, que também é possível. Não quero esse, vou para outro. Eu quero desenvolver por exemplo específico. Eu tenho um exemplo tribom para colocar no texto. Eu lembrei de um exemplo que é legal, que eu tenho na minha bagagem, eu quero botar no texto. Vamos para o mesmo tópico, tá? A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doenças do coração. Um indivíduo que tem uma vida corrida, por exemplo, não tem tempo de parar para se alimentar direito, tendo muitas vezes que fazer o uso de fast food e de produtos industrializados. Além disso, muitas vezes, repetir ali, desculpem, né, o corretor já descontaria. Além disso, muitas vezes não há preocupação com os teores de açúcar e de gordura desses alimentos. Esse comportamento leva a um modelo de vida, ó, o exemplo, em que o cuidado com a qualidade dos alimentos não é priorizada. E o resultado é que esse mesmo indivíduo, no futuro, pode sofrer grande risco de infartos. Eu dei o exemplo daquele cara que se alimenta correndo por não ter tempo no dia a dia, porque trabalha e tal, e eu dei as consequências disso. Estou me fazendo entender aí, pessoal? Tá tranquilo? A gente tem ainda mais alguns minutinhos, eu quero terminar esse material. Faltam 2 slides, tá? Desenvolvimento por fundamentação da proposição. Ai, meu Deus, isso é um pouquinho mais difícil. Eu vou fundamentar, eu vou trazer dados que comprovem, né? Ou citações que comprovem, ou dados lá do texto de apoio que comprovem. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doença do coração. Somente na última década, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, o brasileiro sofreu muitas vezes 20 vezes mais infartos que o decênio anterior. Olha aqui, ó, se você sabe fazer a leitura daqueles gráficos que aparecem nos textos, né? Tá aí um modelo para começar. O mais assustador é que, na maioria das vezes, isso ocorre devido ao modelo de vida que prioriza uma alimentação voltada a lanches rápidos e sem preocupação com a qualidade daquilo que é consumido, bem como o alto teor de açúcar e de gordura presentes nos alimentos. Tá? Viram que eu trouxe uma fundamentação baseada num dado divulgado por uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. É um ótimo modelo para pegar do texto de apoio, né? Quando eu tenho um gráfico, já que a nossa proposta geralmente vários tipos de texto, né? Multimodal, ou seja, eu tenho textos ali de poemas, charges, enfim. Se eu tenho um gráfico, eu posso usar para isso aí. O último ainda, desenvolvimento por comparação. A falta de uma alimentação saudável aumenta os índices de doença do coração. O sistema sanguíneo funciona como uma grande máquina que deve ser muito bem cuidada. Neste sentido, o consumo de alimentos industrializados com alto teor de açúcar e de gordura equivale ao emprego de um combustível de baixa qualidade, o que certamente causará danos irreversíveis a esse motor tão perfeito. Olha, esse modelo é para aquele cara que tem assim um pouco mais de leitura, faca na agulha, como se diz, sei lá como é que se diz esse ditado, alguém me corrija, e
eu já tenho um pouquinho mais de criatividade e de como é que se diz? Autoria, muito valorizado na URGS, tá, pessoal? Um modelo que é muito valorizado na URGS. A autoria. Esse é um modelo legal, porque veja só, é uma comparação. Eu comparo o sistema sanguíneo com o motor e eu comparo o alimento ruim com um combustível que também é ruim, o que causará danos terríveis para o motor e, consequentemente, também para o nosso coração. Certo? Pessoal, tem então aqui, ó. Obrigado, Thaís. Obrigado mesmo. Foi feito com carinho, com certeza. Eu estou tentando ser bem didático, pessoal, porque geralmente no quadro eu escrevo isso, a gente vai brincando e vai escrevendo. Então aqui eu estou tentando ser assim, claro, objetivo e direto, para que vocês possam usar esse material depois, tá? Eu tenho aí 5 minutinhos, ou não, mas enfim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, por favor, é agora. Porque daqui a um pouquinho você já tem outra aula. Tá? Alguém, alguma coisa? Não? Este PDF é tudo para mim. Obrigado, Thaís. Muito obrigado. Que bom que eu estou podendo ajudar, pessoal, tá? E assim, ó, quando vocês, como não, eu não sou eu que estou corrigindo as redações, tá? Quando vocês tiverem uma dúvida, uma trancou no meio da redação específica, né? Eu vou começar na aula que vem, pessoal, assim, ó, deixar 10 minutos no final, mesmo que eu fique aqui na frente caladinho, mas eu vou deixar 10 minutos para que vocês tragam as dúvidas ou as dificuldades que vocês tiveram na produção de texto, tá? Então, assim, a nossa aula semana que vem vai ser das 19 às 19h45, 50 no máximo, e eu vou deixar 10 minutos para que vocês digam assim, Julias, eu escrevi essa frase, mas não ficou boa, como é que tu pode me ajudar? Certo? Quem está corrigindo a redação, olha, eu sei que são corretores lá da, do curso, eu acho que a professora Ellen da tarde, tá? Só na hora de escrever a redação, tu aconselho dar uma olhada nos slides ou é para tentar treinar já sem eles? Olha só, Sofia, eu acho assim, ó, que vale dar uma olhada. Nesse momento, se tu não te sente segura ainda, é aquilo que eu falei, vale dar uma olhada para que tu consigas criar um modelo para ti. Outra sugestão que eu dou para vocês, pessoal, como exercício, lá no slide. Deixa eu achar aqui. No slide. Até aquele do celular. Sabe que eu criei lá em cima um tópico frasal do celular, tá? Se vocês acharem aquele slide aqui, ó, eu acho, nossa, aqui é do doença do coração. Blá. Nossa, eu deveria ter marcado qual o slide. Bom, aquele lá, aquele tópico que eu já deixei pronto lá para vocês do celular em sala de aula, que desenvolve uma aula dinâmica, criativa, blá, blá, blá. Pegue aquele modelo, escrevam no caderno em cima, pegue o material do PDF e tentem fazer um modelo para cada um, certo? Usem, treinem isso, treinem, 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 certo? E aí, se o treino for fazer na hora da redação, façam isso, certo? Então, eu até me proponho, pessoal, deixar aí para vocês, ó, já tem duas coisas que eu tenho que fazer. Deixar para vocês uns 4 ou 5 tópicos frasais para que vocês desenvolvam, tá? Como exercícios, tá bom? Então, pessoal, eu vou sair porque vocês já estão me dizendo que tem outra aula, acho que daqui um pouquinho. Então, bom final de semana para vocês. Escrevam, leiam e, se possível, para aqueles que podem, fiquem em casa, tá? Beijão, espero que eu tenha ajudado hoje, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Nada. Boa noite, bom fim de Brenda. Tchau, Fábio.